Olá, eu sou o pastor Welton Lemos e este é o programa Falando ao Coração. O programa nosso de cada dia, de cada manhã, de cada instante. Estamos aqui diariamente ministrando as bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida através do programa Falando ao Coração. Este programa é uma realização da Igreja Betel, a igreja que ama você. Queremos te ver cada dia mais feliz, cada dia mais próspero, cada dia mais abençoada, cada dia mais sorridente. É por isso que estamos diariamente aqui ministrando as bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida através do programa Falando ao Coração. Estamos chegando agora em diversos lugares diferentes, diversas casas, diversas clínicas, hospitais, através das televisões. Mas nós também disponibilizamos a participação de vocês através das nossas redes sociais. E o programa de hoje está assim, cheio, recheado de palavras, de coisas boas. Eu vou orar por vocês, vou fazer 3 orações. A primeira oração já é daqui a alguns instantes. A segunda oração, vou orar por vocês que são evangelistas, associados e associadas. A terceira oração será no altar da intercessão. Então, nós vamos colocar todos os nomes de vocês que ligarem ou que mandarem a mensagem pelo seu WhatsApp, colocando o seu nome no altar da intercessão. Você pode mandar um WhatsApp para o número de cima ou ligar no número de baixo, que é a nossa central, e pedir para colocar o seu nome no altar da intercessão. No final do programa, eu vou ungir as minhas mãos com óleo consagrado. E aí nós vamos colocar diante do Senhor todos os pedidos, todos os nomes que tiverem aqui. E Deus tem feito milagres e hoje não será diferente. Mais uma vez, Deus vai operar milagre na sua vida no altar da intercessão. Então, ligue e coloque o seu nome ou mande a sua mensagem. Não perca essa bênção, não perca esse mover. Vou ministrar uma mensagem que vai mexer com você, viu? Vou repetir, eu vou ministrar uma mensagem que vai mexer com você, vai mexer na sua estrutura. Nós vou pegar como tema, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E ali, Deus me deu uma mensagem para ministrar ao seu coração, e eu farei isso no nome de Jesus. Então, daqui até o final do programa, algo bom vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Se você abrir o seu coração, receber esta mensagem, colocar em prática aquilo que está sendo ministrado, a sua vida será mudada no nome de Jesus. Já vamos orar. Antes, porém, de orar, eu quero deixar uma palavra de reflexão para você. Você sabe que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o universo apenas com a fala, haja luz e houve luz. E ali Deus criou o firmamento, Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas de uma forma muito perfeita. E quando chegou o determinado momento, que Deus já havia feito tudo, aí Deus colocou no coração dele, eu preciso fazer algo que venha coroar, que venha ser o diferencial, como se dizem, que venha ser a cereja desse bolo. Deus pega então um barro e começa a amassar aquele barro com as suas próprias mãos. E ali Deus cria você, Deus me cria, Deus cria o homem, a mulher, o ser humano. E da costela do homem, Deus cria também a mulher. Ou seja, você é criatura feita pela própria mão de Deus. E a palavra vai nos dizer que Ele nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Interessante é que a gente vê pessoas cientistas tentando criar assuntos e dizer que o homem é fruto de uma evolução, que o homem veio se desenvolvendo no decorrer, e aí quanto mais eles estudam, quanto mais eles aprofundam nos estudos, eles começam a perceber que o homem não tem um outro jeito de ter sido criado senão pelas mãos do próprio Deus. Você tem dentro de você trilhões de células,
codificadas, armazenadas, colocadas no seu devido lugar, da forma correta. Uma funciona direito para a outra também funcionar. Você tem dentro de você algo que é chamado de DNA, que é o seu chip, que é aquilo que determina de onde você veio, que determina o sexo, se é masculino, se é feminino. Vamos dizer que ali seja o comando central do corpo do ser humano, é o DNA. E no seu DNA, Deus está presente nele, sabe por quê? Porque quando Deus acabou de criar você, a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. E naquele momento o homem tornou alma, ser vivente. Então, tudo que dizem por aí desse negócio de evolução, de pessoas que muitas vezes dizem não acreditar em Deus, não confiar em Deus, isso vai se desmistificando e vai caindo por terra à medida que a ciência aumenta. E vai chegar uma hora que os próprios cientistas já não vai ter mais saída, não vai ter solução e vai dizer, foi Deus que criou o homem. E enquanto eles estão lutando para descobrir isso, nós vamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e entendemos que nós somos criados por Ele. Preste atenção, Deus jamais criaria algo com o propósito de dar errado. Olha, eu vou te dizer de novo isso, para ficar guardado no seu coração. Deus jamais criaria algo com o propósito de dar errado. Deus te criou para dar certo. Deus te criou para ser dominante. A Bíblia diz que Deus chamou o homem e disse para o homem, você vai dominar a terra, você vai dominar os animais, você vai dominar os mares, está na sua mão, estou te dando capacidade. Deus te criou para você dar certo. Mas o diabo, ele é astuto. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o diabo, aquilo que Deus criou para dar certo, o diabo veio e tentou destruir com o pecado. Quando Eva pecou, quando Adão pecou, a Bíblia diz que naquele momento nós fomos destituídos. Ali, o diabo achava que tinha feito dar errado o projeto de Deus. Só que o projeto de Deus nunca vai dar errado. Nunca deu e nunca dará errado. Deus te fez para um propósito. Deus te fez entendendo que você daria certo. E ali, naquele momento que o homem pecou, a Bíblia diz que fomos destituídos da graça de Deus. E aí então Deus, para resgatar a minha vida e para resgatar a sua vida, para comprovar para mim e para você, de forma assim cabal, Deus manda Jesus, o seu único filho, o filho unigênito, para descer a essa terra, se fazer homem, passar pelas decepções que eu passo, que você passa, pelas nossas desilusões, sentir a nossa dor, a nossa fraqueza e principalmente para morrer no meu lugar e no seu lugar. E ele morreu por mim e morreu por você. E a partir daquele momento, nós temos novamente tudo para dar certo. Só que agora, isso depende de mim e isso depende de você. Da minha posição, da sua posição, da sua decisão. Se você quiser, você pode se tornar novamente filho de Deus. Não apenas a criatura que foi feita por Deus. Agora você pode se tornar filho, herdeiro e co-herdeiro. E principalmente, você pode morar na glória com Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando ele se ascendeu aos céus, ele disse para todos aqueles que estavam ali à volta, vou preparar-vos lugar. E quando estiver tudo preparado, eu vou voltar para buscar vocês para morar comigo. Então, você é um projeto que nasceu para dar certo. É mentira do diabo que você não pode dar certo. É mentira do diabo que você não pode prosperar. É mentira do diabo que você não tem capacidade para vencer. É mentira do diabo que você nasceu para dar errado. A palavra de Deus diz que Deus te fez a imagem e a semelhança dele. Deus te fez para dar certo. E no nome dele, você vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu oro com você agora. Senhor, eu apresento a vida de todas estas pessoas que estão me vendo agora.
que estão vivendo um dilema, uma dificuldade, uma situação complexa na vida. Tu podes fazer, ó Pai, um milagre. Tu podes mudar esta situação. Tu podes mudar, ó Deus, este problema, este dilema. Tu podes fazer um milagre na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora por misericórdia pela vida de cada uma dessas pessoas que estão se sentindo, ó Deus, inferiores, estão se sentindo fracassadas, estão achando e acreditando às vezes, ó Pai, que nasceu para dar errado. Mas eu venho confrontar esta mentira de Satanás e declarar, ó Pai, que nós nascemos para dar certo. A sua palavra nos diz, através de Jeremias, que antes que nascêssemos, que antes que fôssemos gerados no ventre, o Senhor já havia nos escolhido, ó Pai. Então eu te peço, tira, ó Pai, este sentimento, tira, Senhor, toda dúvida e sela, ó Deus, com o seu sangue e com a sua unção, a certeza em cada coração de que nós nascemos para um propósito. E no nome de Jesus, vai dar certo a vida de todas essas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agora te convidar para estar conosco aqui no próximo domingo em 3 momentos especiais. Nós vamos ter, logo às 9 horas da manhã, um café da manhã abençoadíssimo. Esse café vai até 9h30. 9h30 começa a nossa escola bíblica dominical e vai até 10h30. Na nossa escola bíblica, nós temos tudo preparado para receber a sua família toda. Tem sala para criança, tem sala para pré-adolescente, para jovens, para mulheres, para homens. Nós estamos prontos para te receber. E às 10h30 começa o nosso culto, grande culto de louvor e de celebração ao nosso Deus. Quando for às 14 horas, teremos aqui a nossa reunião ministerial, reunião de obreiros, que acontecerá às 14 horas, tá bom? Neste próximo domingo, se você quiser vir participar, nós teremos um grande prazer em receber aqui. E às 18h30, outro período de ensino da palavra, das 18h30 às 19h30, mais uma escola bíblica. E às 19h30 nós damos início a um grande culto de celebração. Momento extraordinário na presença do Senhor. E nesse domingo eu vou estar ministrando uma mensagem poderosa de Deus para a sua vida. Se você estiver precisando de uma mensagem daquelas que mexe com você, que levanta você, que fortalece você, domingo às 19h30 estarei ministrando uma mensagem forte, uma mensagem poderosa aqui na Igreja Betel. Eu vou agora agradecer a Deus e orar pela vida dos nossos, agradecer a Deus pela vida dos nossos evangelistas, associados e associadas. Vou ministrar esta oração sobre a sua vida nesta hora. Soberano Deus, Pai de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Eu apresento agora, ó Pai, cada pessoa que faz parte desse projeto, cada pessoa que de forma generosa nos ajuda, contribuindo, ó Pai, com o programa Falando ao Coração. Senhor, Tu sabes qual é a nossa intenção e nós doamos aqui também parte do nosso tempo para ministrar a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Então eu te peço, Senhor, consagra as fontes de rendas, abra as portas, Senhor. Eu ministro a unção de prosperidade sobre cada uma dessas pessoas. Que essa prosperidade alcance, ó Deus, a vida financeira, mas também a vida espiritual, a vida sentimental, a família dessas pessoas, os sonhos delas e os projetos delas, eu coloco diante do Senhor e ministro a unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se creres, verás a glória de Deus agindo, viu? De forma sobrenatural na sua vida. Olha, deixa eu dizer algo para vocês que é muito interessante. Você nos assiste já há algum tempo, mais tempo, menos tempo, e nós estamos aqui já há mais de 16 anos, todos os dias ministrando a palavra de Deus. Não chegamos ontem, não somos aventureiros, nós temos aqui a nossa igreja estabelecida, pastor Gentil, um homem sério, um homem de Deus, mas nós temos também os grandes desafios. Todos os meses nós temos as faturas, os boletos para pagar,
que são os investimentos feitos aqui no programa Falando ao Coração. Quando nós chegamos na casa de alguém distante, em lugares que você nem imagina, você que participa está nos ajudando. Mas você que não nos ajuda está deixando de ser abençoado, de ser abençoada. Então eu falo com você agora neste momento, que precisa abrir o seu coração para as coisas espirituais. Faça um investimento na vida espiritual. Invista no reino. O reino é o melhor lugar para se investir, porque você está investindo na evangelização de pessoas. Quando a pessoa é evangelizada, ela melhora de vida, ela melhora o aspecto, ela melhora a moral, ela melhora tudo. E você estará nos ajudando a fazer isso, a resgatar muitas pessoas através da sua participação. Nos ajude a fazer este programa. Torne-se agora mesmo em um evangelista ou uma evangelista associada do programa Falando ao Coração. Você pode fazer isso através do WhatsApp, o número que está acima na sua tela, ou ligando na nossa central, o número que está na parte de baixo, tá bom? Liga agora. Seja generoso, seja generosa. Faça isso até como uma oferta de fé, um desafio de fé. Você vai ver que tem resposta. Nós vamos agora para a ministração da mensagem, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esta mensagem estava sendo dirigida para o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo um tempo de desobediência. Um tempo em que o pecado tinha tomado conta daquela nação. E por causa do pecado que eles estavam praticando, Deus também pesou a mão sobre aquela nação. Ou melhor, quando você entra nesse estágio de iniquidade e de pecado, você automaticamente se afasta de Deus. Então, se você decide andar em uma vida pecaminosa, em uma vida de iniquidade, em uma vida promíscua, em uma vida de vícios, em uma vida de prostituição, você está tomando a decisão de andar afastado dos caminhos do Senhor. E quando isso acontece, você passa a ser presa fácil do inimigo. O nosso país, a nossa nação está vivendo um tempo difícil. Um tempo em que as pessoas não têm mais respeito pelas outras. Um tempo em que as crianças não têm educação na escola, porque os pais são pais ausentes, porque os pais não têm tempo para os filhos, não têm um tempo de qualidade, não conseguem dar educação, não conseguem dar limites, e nós vamos encontrar uma geração de crianças que não respeitam lideranças, que não respeitam nem os próprios pais, porque não tem esse ensinamento, e que não respeitam os professores também em sala de aula. Nós vamos ver aí professores sendo atacados dentro de sala de aula, quando o professor deveria ser uma referência, deveria ser aquele que é visto como alguém ilustre, alguém que está ali ensinando, e esse ensinamento vai trazer frutos positivos para a vida dessas pessoas. Mas não há mais o respeito. Não há mais o respeito do adolescente com o senhor de idade, com a senhora de idade, por causa do pecado, porque não tem mais educação, porque a palavra não está sendo aplicada, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. E ensinar no caminho é você pegar na mão dele e estar junto com ele no caminho. Não é dizer para o filho: ó filho, vai lá, o caminho é aquele. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não vai dar certo, não vai prosperar. E você vai pagar um preço muito caro por isso. Você vai pagar um preço demasiadamente caro por causa dessa sua ausência, por causa dessa sua falta de presença na criação e na educação dos seus filhos. E como se isso não bastasse, nós vamos ver uma rede de pessoas terríveis, inescrupulosas, meticulosas,
que estão tentando colocar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, conceitos bizarros, conceitos horríveis, conceitos malévolos, conceitos que vêm do inferno para colocar na vida das nossas crianças. A Bienal do Rio está dando exemplo daquilo que está sendo arquitetado contra as nossas famílias. Quando eles colocam um material promíscuo, um material que é proibido pela legislação, pela Constituição, pelo ECA, dentro de uma Bienal, onde coloca cenas obscenas, terríveis, expostas aos nossos adolescentes e aos nossos jovens e às nossas crianças, e ainda vem com argumentos de que isso é normal, de que isso é comum. Isto não é normal, isto não é comum, isto é o pecado que está afrontando os princípios, isto é a iniquidade que está no coração, na mente dessas pessoas endemoniadas, filhas do diabo, que estão a serviço de Satanás para destruir os princípios e os valores morais que estão sendo aplicados na vida dos nossos filhos. Porque querem ver um país dilacerado, um país destruído, um país afundado dentro das coisas demoníacas que estão sendo propostas. Como é que nós podemos aceitar um negócio desse? Como é que nós podemos ficar de braços cruzados diante de uma situação dessa? De uma falta de respeito, de uma falta de moral desse tamanho, e me junta pessoas aí do alto clero da sociedade, formadoras de opinião, e me junta aí pessoas da grande mídia, querendo colocar como se isso fosse normal, como se isso fosse comum, como se isso fosse habitual. Isto não pode acontecer, isso é uma afronta às famílias, isso é uma afronta à nossa sociedade, isto é uma afronta aos nossos princípios, aos nossos valores e, principalmente, isto é crime de acordo com a nossa Constituição, porque adolescentes e crianças não podem estar expostas a esse tipo de conteúdo obsceno, conteúdo erótico, conteúdo que não vai trazer nenhum tipo de crescimento e nenhum tipo de informação, pelo contrário, vai trazer uma desinformação. Como é que nós podemos aceitar uma situação dessa? Como é que nós podemos aceitar isso no nosso país? Um país de uma grande esmagadora cristã, de uma grande esmagadora de pessoas que professam uma fé cristã, e nós ficamos vendo aí um populachozinho, uma quantidade pequena de gente que quer enfiar essas informações goela abaixo na gente. Nós não podemos aceitar isso. E nós não aceitaremos isso. Vocês vão encontrar resistência. E você que é líder, você que é mãe, você que é pai, você que é pastor, você que é bispo, você que é apóstolo, você tem que se levantar e se posicionar contra isso. Isso é uma aberração. Nós estamos vivendo um tempo diferente na nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo em que eu vejo que Deus está trabalhando em nosso favor. Então nós não podemos aceitar essas aberrações. Nós temos que nos posicionar. E Deus dizia para aquela nação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, e orar, e permanecer em vida de aliança, eu vou ouvir, eu vou sarar. É o mesmo que nós precisamos hoje para o nosso país. Nós precisamos de arrepender, de pedir perdão, de dizer: Deus, nós não aceitamos essas coisas erradas. Nós, como grande maioria, como a maioria esmagadora de pessoas que professam uma fé cristã, nós declaramos que isso não será aceito, que nós não somos coniventes, que nós estamos aqui para clamar pelo nosso país, clamar pela nossa nação, clamar para que Deus esteja sarando a mente das nossas crianças, a mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e que amanhã eles sejam pessoas ilustres nessa nação, que façam a diferença nessa nação, que sejam respeitadas nessa nação. Deus te chama
para um propósito. Mas Deus quer ver a sua posição, o seu posicionamento. Não aceite essas afrontas. Isto é iniquidade. Isto é perversidade. Isto vai trazer maldição. Então não aceite de braços cruzados. Se levante, se posicione como um arauto nessa sociedade, nessa geração. Deus vai usar você. Deus vai sarar essa terra. Deus vai trazer um tempo novo, um tempo de prosperidade para essa nação. Um tempo de esperança para essa nação. Nós estamos vivendo esse tempo. E eles querem colocar essas coisas para tirar o nosso foco. Mas nós continuamos pedindo e clamando e dizendo: Deus, sara a nossa nação. Deus, cumpra em nós o seu propósito. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e da nossa nação. Eu declaro que em nome de Jesus, estes tipo de coisas malignas não vai afetar a vida dos seus filhos, porque os seus filhos são herança do Senhor e são o futuro dessa nação. Deus te abençoe, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe o nosso povo, em nome de Jesus. Eu oro com vocês no altar da intercessão. Mãos ungidas, com as minhas mãos ungidas, eu oro por você e apresento a sua vida no altar da intercessão. Vamos orar? Senhor, eu apresento agora a vida de todas essas pessoas que ligaram ou que mandaram mensagens colocando os seus nomes no altar da intercessão. Profetiza o Senhor a vitória sobre cada uma delas. Profetiza o Senhor uma bênção sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, se há alguém enferma, necessitando, ó Deus, de um milagre, eu ministro o milagre agora de cura sobre a sua vida. Se há alguém desanimado, ó Pai, vivendo uma vida de tristeza, de depressão, eu repreendo agora este mal, eu repreendo essa enfermidade, e eu declaro restauração da sua vida em nome de Jesus. Pai, eu ministro agora a unção de prosperidade na vida financeira, ó Pai, daqueles que precisam de uma porta de trabalho. Abençoe, ó Deus, as fontes de rendas, abençoe as empresas, abençoe os empreendimentos, abençoe as fazendas, abençoe o trabalho dos seus filhos, ó Pai. Eu oro e te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, ó. Final de semana aí, sexta-feira, curtam muito, descansam bastante, mas juízo, viu? Vamos fazer a coisa toda certinha que vai dar tudo certo. E digam todos comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.